Ei pessoal, hoje à noite vamos mergulhar numa história que parece uma novela, mas que vem direto da Bíblia. Imagina só uma família cheia de segredos, alianças tensas e uma mulher que não aceita ser esquecida. E tudo isso com calor, poeira e véus ao vento. Você está prestes a conhecer Tamar e nada vai ser do jeito que você espera. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aí de onde você é e que horas está assistindo isso. Agora apague as luzes. Pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Você está num campo aberto. As estrelas mal piscam no céu, como se estivessem cochilando. O clima está quente. O vento sopra preguiçoso entre as tendas. E você ouve vozes, em tom baixo. É a família de Jacó. E o clima entre os irmãos não está nada bom. José, o sonhador, está sumido. E Judá, um dos irmãos mais velhos, parece carregado de culpa. Você acompanha Judá se afastando da família, tentando escapar da memória dos olhos de José pedindo ajuda. Ele desce para a região de Adulão, e ali começa uma nova fase da sua vida. Meio isolado, meio determinado a tocar a vida, ele se mistura com os locais. E é aí que você vê a mulher que muda tudo, a filha de um homem chamado Sua. Ela é bonita, esperta, e tem um olhar que parece saber mais do que deveria. Você observa quando Judá se casa com ela. Não tem cerimônia pomposa, só um tipo de acordo entre homens como era comum. Mas você nota que essa decisão é rápida demais. Judá parece querer preencher um vazio, ou talvez calar a culpa com uma nova rotina. Com o tempo vem os filhos. O primeiro é Você vê o bebê ser enrolado em panos ásperos com o cheiro de cabra no ar. Depois vem Onã. E por último Selá. O tempo passa rápido. Você percebe que Judá agora tem uma família própria, uma pequena linhagem, embora algo no olhar dele mostre que ele ainda carrega sombras do passado. Cresce, e logo está em idade de se casar. Judá escolhe uma moça para ele. É aí que você conhece Tamar. Ela aparece com um véu simples, mas o rosto é marcante. Seus olhos não pedem atenção, exigem. Tamar é daquelas mulheres que, mesmo calada, preenche o espaço. Você sente o ar ao redor ficar mais denso. Não é paixão à primeira vista, mas um reconhecimento estranho, como se ela soubesse que essa história não é simples. Você assiste ao casamento dela com mas a alegria é silenciosa, quase ausente. Tem algo sombrio. Algo nele incomoda. Ele despreza o que é justo. Ele se esconde atrás do nome do pai, mas não tem reverência nenhuma pelo que é sagrado. Você sente que há violência nos olhos dele, uma frieza que não combina com a nova esposa. Então, sem muito aviso, acontece o que a Bíblia deixa claro com poucas palavras, mas que você sente como um trovão distante. Era perverso aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Você não vê um castigo espetacular. Não há fogo do céu, nem gritos. É mais como se o ar sumisse. Você sente Tamar sozinha demais de luto, mas também aliviada. Judá então toma uma decisão que te surpreende. Ele chama o segundo filho Onã. Pela lei do levirato, ele deveria casar-se com Tamar para gerar filhos em nome do irmão morto. Você vê Onã aceitar com um sorriso forçado com os olhos, desviando-os de Tamar. E você percebe ele não tem intenção de honrar esse papel. Mas isso já é outra parte. Por enquanto você está parado no limiar de uma história que não vai parar de te surpreender. O silêncio de Tamar, a tensão de Judá, a morte de tudo isso se mistura com o som noturno do campo e o calor que não passa. Você está no início de algo grande, estranho e profundamente humano. Você ainda sente o calor daquela terra nos seus pés, mesmo com o vento da noite passando pelos arbustos secos. Judá não fala muito,
mas o silêncio dele é cheio de peso. Ele olha para Onã com um misto de ordem e decepção, talvez com medo de perder outro filho, talvez só tentando seguir o que se espera dele. Vai, ele diz, sem rodeios, cumpre teu dever com a mulher do teu irmão. Levanta descendência a ele. Você vê Onã lançar um olhar curto a Tamar. Não é um olhar de afeto, nem de compaixão. É um olhar de quem mede riscos, de quem calcula. Ele quer os privilégios, mas não quer dividir a herança. Afinal, se Tamar tiver um filho, esse filho será considerado de Er, o primogênito morto. Isso mudaria tudo. Então Onã obedece, mas só até certo ponto. Você os vê juntos, à noite, numa tenda abafada. Mas o que poderia ser sagrado vira engano. Onã faz o que tem que fazer ou quase. Ele se recusa a dar a Tamar o que ela espera, o que a lei exige, o que Deus considera justo. Toda vez que estão juntos ele se aproxima, mas no momento decisivo, ele se afasta, derrama no chão. Uma traição íntima escondida nos lençóis. Um teatro de obrigação que nega a Tamar aquilo que poderia dar continuidade à memória de Er. E você sente o silêncio dela. Tamar não grita, não reclama. Ela apenas espera. Mas o olhar dela quando encontra o de Onã é um fio de faca. Deus vê. Não há véu grosso o suficiente para esconder o egoísmo de Onã. E o juízo vem. Mais uma vez sem espetáculo, só o fim. Onã também foi morto pelo Senhor. Agora pare um segundo e respira. 2 filhos de Judá, 2 maridos de Tamar mortos. Você consegue imaginar o burburinho ao redor. As mulheres cochichando nas tendas, dizendo que Tamar é amaldiçoada, que onde ela passa a morte, a segue. Ninguém fala alto, mas todos pensam. Até você sente o peso da dúvida mesmo sabendo que ela não fez nada além de cumprir seu papel. Judá começa a olhar para Tamar com outros olhos. Não de desejo, de medo, de superstição. Você percebe isso quando ele chama Tamar e diz com voz quase ensaiada: volta para a casa do teu pai. Fica viúva lá. Quando Selá for homem, eu mando te chamar. Soa como promessa. Mas você sente que é só desculpa. Judá não quer perder outro filho. Ele culpa Tamar mesmo que não diga isso. O que ele quer, e o que você vê com clareza, é que ela vá embora e desapareça da vida dele. Tamar obedece. Não porque confia, mas porque às vezes não há escolha. Você a vê voltando à casa de seu pai. Não como filha, como viúva. Sem filhos, sem voz, sem esperança clara. A viúva de 2 irmãos mandada de volta como um fardo que ninguém quer carregar. Ela se senta em silêncio à beira de uma janela. Observa o tempo passar. Cada dia um risco a mais na parede da espera. Você percebe que ela não se esqueceu, que ela não se rende, e que por trás daquele rosto quieto há uma força escondida como carvão sob cinzas. Enquanto isso, Judá vive sua vida. Você o vê cuidando dos negócios, tocando os rebanhos, sorrindo nas feiras, fingindo que tudo está normal. Mas no fundo, ele sabe, e você também sabe. Selá está crescendo, e a promessa feita a Tamar esquecida, ou talvez convenientemente ignorada. Essa não é só uma história sobre morte, é sobre silêncio, sobre o que acontece quando homens tomam decisões e esperam que mulheres simplesmente aceitem. Mas Tamar e você começa a perceber, isso não é feita de rendição, ainda não é hora da virada. Mas você já sente que ela está vindo. Você está na casa do pai de Tamar agora. O tempo passou. Muito. Os dias são repetitivos como passos sobre o mesmo chão duro. Tamar acorda, come pouco, ouve cochichos que nunca cessam e volta a dormir sem sonhar. Viúva 2 vezes, esquecida, prometida a alguém que nunca chegou. Você sente como o tempo pode ser cruel quando tudo que se tem é espera. Selá está crescido. Você sabe disso porque ouve pela boca de outras pessoas que ele já se parece com os irmãos mais velhos, que já frequenta o mercado sozinho, que já recebe olhares de outras moças da aldeia. Mas nenhuma notícia chega a Tamar, nenhum mensageiro,
Nenhuma palavra. A promessa de Judá foi enterrada com o silêncio. E você percebe uma coisa estranha em Judá. Ele finge que esqueceu. Finge que nada foi prometido. Mas lá no fundo, ele tem medo. Medo de Tamar. Ou talvez medo de que, se provar culpado diante de Deus de novo, algo pior aconteça. Tamar virou o espelho que ele evita. Enquanto isso, Tamar observa. Não diz nada, mas pensa tudo. Cada gesto, cada ausência, cada mentira. Você está com ela quando ela escuta o som abafado de risos do lado de fora. Alguém conta que Judá está indo a Timna. Vai tosquiar as ovelhas, dizem. Mas o que Tamar ouve é ele está vivendo, seguindo em frente, longe de suas promessas. É aqui que algo muda. Você sente a atmosfera diferente naquela noite. Tamar não está mais esperando. Ela costura um plano estranho, ousado, e aos olhos dos outros até pecaminoso. Mas para ela é justiça, é retomar o que lhe foi negado. E você sente um arrepio, porque ela não vai pedir, vai agir. Ela tira o luto, não apenas as roupas, mas o estado de espírito. Guarda as vestes de viúva, cobre o rosto com um véu. Você observa cada movimento, a respiração firme, o tecido subindo pelos cabelos, os olhos atentos ao redor. O véu não é apenas disfarce, é escudo. Ela não vai como Tamar, a esquecida. Vai como uma mulher invisível e, portanto, perigosa. A estrada para Timna não é movimentada, mas é estratégica. Fica perto das vinhas, das ovelhas, dos negócios dos homens. Você a vê escolher com cuidado onde se sentar, à beira do caminho entre Enaim e Timna. Ela conhece os horários, conhece a rotina de Judá e está pronta. Mas o que está prestes a acontecer não é só plano. É tensão entre justiça e escândalo, entre lei e fé. E você mesmo, com os sentidos aguçados, não tem certeza se vai dar certo ou o que vai acontecer depois. Judá se aproxima. Você o reconhece de longe. O andar cansado, mas firme. O olhar distraído de quem está pensando em lucro, não em legado. Ele não reconhece Tamar. E por que reconheceria? Ela não está como antes. Ela é agora algo que ele não vê ou não quer ver. E ele a vê. Para. Olha com mais atenção. E decide abordá-la. Você sente o choque. A tensão entre os dois. O véu cobre o rosto dela, mas você sabe que os olhos dela estão fixos. Ela não foge, não se move. Ela deixa que ele pense o que quiser. E Judá pensa o pior, ou o mais conveniente. Ele acha que ela é uma prostituta cultual, daquelas que ficavam perto das vinhas, para serviços religiosos pagãos. Deixa-me deitar contigo, ele diz, como quem oferece moeda por carne. Tamar responde com firmeza. Calma, o que me darás? Você sente o tom dela. Não é de quem está sendo comprada. É de quem está estabelecendo termos. Mandarei um cabrito do rebanho. Ela, com o véu no rosto, devolve o jogo. E o que me darás como garantia até que isso aconteça? Judá hesita por um segundo, e você vê a tensão nos ombros dele. Mas ele está acostumado a resolver as coisas, com objetos, com símbolos, com trocas. E então entrega 3 coisas: o selo, sua identidade; o cordão, seu status; e o cajado, sua autoridade. Tamar pega os 3, sem tremer, sem pressa, como quem segura não só objetos, mas o destino que lhe foi negado. E então você não vê o ato. Ele acontece fora da narrativa, como algo que não precisa de detalhes, só da consciência. Eles se deitam. E no silêncio que se segue, Judá se levanta e vai embora. Como quem cumpriu um desejo. Como quem acredita que aquilo termina ali. Mas você que está acompanhando Tamar sabe que isso foi só o começo. Ela volta para casa. Tira o véu. Veste novamente as roupas de viúva. E guarda os objetos. Não como recordação, mas como prova. Porque Tamar sabe, e você também sente isso, que algo está se formando dentro dela. Não só um plano, não só um escândalo, mas algo vivo. Algo que Judá jamais imaginaria. Você acorda com o barulho das manhãs no vilarejo, o cantar distante dos galos.
O bater ritmado de mãos amassando massa de pão e o sussurro de vozes femininas trocando rumores mais rápido que o vento. Mas hoje há algo diferente no ar. Um cheiro de escândalo ainda não revelado. Você sente. Tamar, por outro lado, está em paz. Ou melhor, em posição de espera, como quem já viu tudo, e agora apenas deixa que o mundo corra até ela. O rosto dela continua impassível. As roupas voltaram a ser de viúva, o silêncio é o mesmo. Mas algo dentro dela mudou, e você sente isso como uma tensão presa sob a superfície. Você vê Judá também voltando de Timna, tranquilo, com a mente ocupada em tosquiar ovelhas e fechar negócios. Ele se lembra da mulher da estrada, mas não como algo grave. Para ele foi uma distração momentânea, um segredo que vai ficar perdido na poeira do caminho. Só mais um capítulo, ele pensa. Como prometido, ele manda um amigo de confiança levar o cabrito até onde viu a prostituta. Mas a surpresa vem rápida, ela não está mais lá. Ninguém viu nada. Nenhuma mulher à beira da estrada. Nem sombra, nem véu, nem rastro. O amigo volta confuso e você percebe até um pouco preocupado. Judá o escuta, faz uma cara de isso não pode virar fofoca e diz que ela fique com tudo. Eu tentei cumprir. Melhor não chamar atenção para isso. Mas o que Judá quer esconder já está prestes a ser revelado. Você ouve a voz esganiçada de uma mulher idosa no mercado. Ela conta algo com olhos arregalados, como quem descobriu um pecado escondido. Você ouviu Tamar, a nora de Judá, está grávida e tal de isso. As palavras se espalham como fogo seco entre os galhos. Grávida, de alguém que não é o filho de Judá, uma viúva prometida a Selá. A notícia chega a Judá como uma martelada. Ele levanta os olhos com raiva, com vergonha, com a indignação típica de quem quer se mostrar justo mesmo quando não é, e você sente o perigo no ar, porque a próxima frase dele é a mais dura até agora. Tragam-na, que seja queimada. Você não sabe se ele quer justiça ou se quer se livrar do constrangimento, mas o resultado é o mesmo, uma sentença fatal, sem julgamento, sem escuta, sem misericórdia. Ele esquece rápido que foi ele quem a mandou embora. Esquece que prometeu. Esquece até o próprio papel nisso tudo. Você segue com os homens que vão até a casa de Tamar. Eles chegam rudes, com olhos que buscam culpa, não verdade. E ela os recebe de pé, sem lágrimas, com uma serenidade que te arrepia, porque você sabe, ela está preparada. Tamar estende as mãos, e nelas estão os 3 objetos: o selo, o cordão, o cajado. Ela não acusa ninguém. Apenas diz: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Reconhece? É aqui que tudo para. O mundo desacelera. Você vê os olhos de Judá tremerem como se ele tivesse sido arremessado no próprio reflexo. Ele reconhece cada objeto, e mais reconhece a si mesmo. Você assiste ao momento exato em que a arrogância dele quebra. É quase silencioso, mas forte como uma rocha se partindo ao meio. Judá balança a cabeça. As palavras saem lentas, pesadas, envergonhadas. Ela é mais justa do que eu. Porque eu não a dei a Selá, meu filho. Você percebe que ele não tenta se explicar. Não diz que foi enganado. Não grita com Tamar. Pela primeira vez ele aceita. Assume. Você vê o início de um homem se reconstruindo a partir da verdade que evitava. Mas o que mais te surpreende não é a reação de Judá, é a de Tamar. Ela não se vinga, não ironiza, não sorri com amargura. Ela apenas permanece firme, como quem sabia que esse momento viria, como quem plantou a justiça e agora colhe em silêncio. No fundo da casa dela você percebe a vida crescendo. 2 corações batendo dentro dela, gêmeos, não filhos de vergonha como os outros dirão, mas filhos de aliança. Tamar conquistou por justiça o que lhe foi negado por medo, descaso e silêncio. E você não tem mais dúvidas, ela não é só personagem. Ela é uma força divina que atravessa o tempo, uma mulher que não aceitou ser descartada,
e agora se prepara para dar à luz algo muito maior do que seu próprio futuro. Você está em um cômodo escuro, onde o ar é denso como o silêncio que antecede uma tempestade. Tamar está deitada ofegante. Suas mãos agarram os tecidos sob o corpo, e a dor vem em ondas cada vez mais próximas, mais intensas. Mas você não vê medo nos olhos dela. Não agora. Há foco, força, determinação cravada fundo, como se cada contração fosse a reafirmação da sua luta até aqui. A casa está movimentada. Mulheres entram e saem trazendo água, panos limpos, ervas fervendo. E você sente como tudo isso não é só parto, é guerra vencida. Porque esses 2 meninos que estão prestes a nascer não são apenas filhos, são herança, são resposta, são continuidade. Judá não está ali. Ele não foi chamado. Não é o tipo de coisa que os homens participam, especialmente quando a situação ainda carrega tantos sussurros. Mas ele está pensando. Muito. E você consegue quase ouvir os pensamentos dele de onde está. Ela tem razão. E eu errei. Como é que eu deixei tudo chegar até aqui? Mas por enquanto isso é pano de fundo. Porque você está aqui com Tamar, enquanto ela grita, enquanto o corpo dela se parte em 2 para trazer o futuro à luz. As parteiras estão atentas e uma delas se aproxima. Tem 2, ela grita, e você sente o espanto, o alvoroço, o milagre se intensificando. Tamar aperta os dentes. Mais uma dor, mais uma onda. E então, a primeira criança começa a sair. Mas em um momento que parece quase simbólico demais para ser coincidência, a mão do bebê aparece primeiro. Uma mão só, pequena, vermelha. Um punho minúsculo abrindo caminho no mundo. A parteira rapidamente amarra um fio vermelho no pulso. Esse saiu, primeiro ela diz, como quem tenta registrar a ordem do destino com um pedaço de linha. Mas aí, a mão volta, recolhida. O bebê recua. E o outro vem. Sim. O segundo empurra o primeiro e nasce antes, inteiro, forte, chorando alto. E você sente um calafrio como se estivesse testemunhando uma inversão cósmica. O segundo se torna o primeiro. O improvável assume o lugar da promessa. As parteiras ficam confusas, mas o bebê está ali em seus braços. Tamar sorri, suada, exausta, mas vitoriosa. Ela olha para o pequeno rosto e diz com voz firme: chamem-no de Pérez. Você conhece o nome. Ele significa ruptura, brecha, explosão. Um nome que carrega tudo o que aconteceu até aqui. Porque essa criança rompeu barreiras, venceu a lógica, furou a fila da espera. Ele é filho da quebra de silêncio, de promessa, de injustiça. E logo depois nasce o segundo. O que tinha o fio vermelho, mais quieto, mais sereno, como quem sabe que por pouco quase foi o primeiro. Tamar o segura também, e diz: este é Zerá. O nome dele quer dizer brilho, nascer do sol. E você sente que mesmo ele mesmo vindo depois, carrega algo de esperança, algo de luz após a tempestade. As mulheres ao redor de Tamar estão emocionadas. Algumas não entendem o que aconteceu. Outras sim. Você escuta cochichos entre elas. Ela venceu. Ela teve justiça. 2 filhos. Gêmeos. Mas Tamar não fala muito. Ela apenas olha para Pérez e depois para Zerá. O coração dela está cheio, mas não com orgulho, com paz, com aquela certeza silenciosa de quem sabe que fez o que precisava ser feito. E fez do jeito certo, mesmo que parecesse errado, aos olhos do mundo. Você sai da casa e vê que lá fora a luz começa a mudar. Como se o próprio céu estivesse reagindo. Como se a terra agora respirasse mais aliviada. Judá aparece à distância. Ele ouve a notícia dos nascimentos e para em silêncio. O rosto dele está mais velho do que antes. Não pelos anos, mas pelo peso do que aprendeu. E você percebe que ele não vai fugir. Não vai negar os filhos. Não vai se esconder por trás do poder de pai ou sogro. Pela primeira vez ele vai encarar o que criou e o que quase perdeu. Ele caminha até a casa. Lentamente.
o cajado na mão, mas não como símbolo de autoridade, e sim como apoio, como um homem que está voltando para fazer o que deveria ter feito antes. Você não sabe exatamente o que ele vai dizer, mas sente que as palavras não importam tanto agora. O importante é que ele chegou, e dentro daquela casa simples, cheia do cheiro de sangue, leite e milagre, Tamar espera, com 2 meninos nos braços, com uma nova história nos olhos e com a certeza de que o fio da linhagem não foi cortado, mas reatado com coragem. Você está observando Judá parado na porta da casa. A sombra dele se estende pelo chão de terra batida. Ele não bate, não chama, apenas respira fundo, como se estivesse prestes a entrar num lugar sagrado, mesmo sem altar, sem templo, sem sacerdote. Tamar está sentada no canto, os 2 bebês envoltos em panos simples dormindo em sincronia, como se soubessem que nasceram com um propósito. Ela ergue os olhos quando Judá entra, e você vê, não há medo neles, não há raiva, apenas algo que poderia ser chamado de equilíbrio. Judá não fala de imediato. Ele observa os meninos, seus netos, seus filhos, e o silêncio se estende como um cobertor sobre os 4. Você sente que ele está tentando encontrar as palavras certas, mas quando abre a boca, sai apenas "eu errei", simples, nu, sem floreios. Tamar ouve, inclina levemente a cabeça. É tudo o que ele precisa. Uma permissão para continuar. Eu não confiei em Deus, e muito menos em você. Você observa como o orgulho dele está ali, mas derretido, como uma rocha molhada pela chuva, ainda forte, mas começando a ceder. Ele se ajoelha, olha Tamar nos olhos e diz algo que você não esperava de um homem como Judá. Você salvou essa família. E é verdade. Você sente essa verdade. Porque não fosse pela coragem silenciosa de Tamar, a linhagem teria parado ali, cortada por conveniência, apagada pela covardia. Agora Judá levanta. Ele não pede desculpas com lágrimas ou promessas, mas com postura, com um novo olhar, e quando sai você percebe algo nele mudou. Pela primeira vez você está diante de um homem que viu sua própria falha e decidiu não fugir dela. Os dias passam. Pérez e Zerá crescem saudáveis. Tamar os cria com mãos firmes e coração sereno. Você a vê nas pequenas coisas, ensinando a andar, corrigindo, quando erram, embalando quando choram. Ela é mãe, mas também guardiã. Como se soubesse que esses 2 carregam mais do que sangue, carregam história. As pessoas no vilarejo ainda cochicham. Sempre vai ter alguém com tempo demais e compaixão de menos. Mas com o tempo, os sussurros viram admiração. Tamar, antes vista como maldição, agora é vista com respeito. Algumas a evitam por superstição. Outras se aproximam por reverência. Mas ninguém ousa mais desdenhá-la. Judá, por sua vez, começa a se comportar de maneira diferente, menos impaciente, menos arrogante. Você o vê parar para ouvir, para pensar, para lembrar. Ele nunca foi um homem fácil, mas agora tenta ser um homem inteiro. E embora não morem sob o mesmo teto, há uma ligação entre ele e Tamar. Não de casal, não há romance aqui, mas de reconhecimento, de aliança forjada pelo erro e temperada pela redenção. O tempo vai passando, e você nota algo importante: a história deles não para ali, porque o nome de Pérez vai ganhar força. Você escuta vizinhos comentando que o menino é esperto, que aprende rápido, que se comporta como alguém muito mais velho. Um pequeno líder, dizem, e você sabe, é herança da mãe, daquela coragem calma que ensina sem gritar. Zerá também cresce mais introspectivo, mais sensível. Ele tem uma ligação forte com a terra, com os animais. Um menino da escuta, da delicadeza, e você percebe cada um reflete um lado da história que os gerou. Um é a ruptura, o outro o brilho que veio depois. Certo dia, Tamar está no campo com os filhos. O sol está alto, e você ouve o barulho das cigarras ecoando entre as árvores. Pérez corre adiante curioso, cheio de energia. Zerá vai atrás mais lento, mas atento a tudo.
Tamar os observa com um leve sorriso. E você ouve Tamar falar consigo mesma num sussurro: Deus me viu, mesmo quando ninguém mais viu. Essa frase te acompanha pela estrada de volta, porque é a verdade central dessa história. Não importa quem a ignorou, quem a desprezou, quem a julgou, Deus viu, e você também viu. Você viu uma mulher rejeitada que se recusou a aceitar o silêncio. Você viu uma nora que se tornou a justiça da casa. Você viu um plano ousado que não nasceu de rebeldia, mas de esperança. E você viu como, através de tudo isso, Deus costurou a linha que liga a promessa à realidade. Tamar nunca quis vingança. Ela quis justiça. E conseguiu. Agora, com os filhos crescendo, com Judá mudando e com o vilarejo finalmente em paz, você sente que o mundo voltou a girar no ritmo certo. Mas você também sabe que essa história, mesmo parecendo pequena, vai ecoar muito além daqui. Você está sentado sob a sombra de uma figueira, sentindo o calor suave do fim de tarde se misturar ao aroma adocicado do pólen e da terra. Tamar está ali perto, descansando enquanto os meninos brincam. Você ouve o riso deles e vê Pérez correndo atrás de Zerá, que carrega um graveto como se fosse um cajado real. A cena é simples e por isso mesmo linda, porque por trás de tudo há uma paz rara, uma pausa merecida, mas a história não fica parada por muito tempo. Os anos seguem passando e com eles vem a sensação de que algo maior continua em formação. Você percebe isso especialmente em Pérez. Ele é um daqueles garotos que as pessoas param para observar quando passa. Não por vaidade, mas por presença. A forma como ele escuta, responde, age. É como se cada movimento já estivesse sintonizado com algo mais profundo, mais antigo. Judá, que costumava ser o tipo de homem que só olhava para si mesmo, agora tem prazer em observar os netos. Você o vê oferecendo conselhos a Pérez, testando seu julgamento, propondo pequenas decisões, como se quisesse, aos poucos, passar o bastão. Não só o de liderança, mas o de responsabilidade espiritual. Lembra-se de Abraão, ele pergunta certa tarde, sentado ao lado do garoto. Pérez assente curioso. Ele ouviu Deus. Saiu de tudo que conhecia e confiou. Judá olha para o cajado que segura o mesmo cajado que um dia entregou a uma mulher na estrada sem imaginar que ela o transformaria em símbolo de justiça. Ele entrega o cajado a Pérez, e agora é você quem precisa lembrar disso. Você sente o peso desse gesto. Judá não está só ensinando, está reconhecendo. Pérez não é apenas seu filho, é herdeiro da promessa. Tamar observa tudo à distância. Ela não interfere. Ela nunca interfere. Ela sabe a força que tem, mas sabe também quando recuar. Criou os filhos com coragem, mas não com posse. E agora os vê crescer como homens de valor diferentes. Sim, mas cada um ao seu modo, profundamente ligado ao propósito de Deus. Enquanto isso, o vilarejo floresce. As pessoas trabalham, casam, criam filhos. E a história de Tamar, sim, ela ainda circula. Só que agora é contada com outro tom. Já não é mais sussurrada como escândalo, mas lembrada como lição. Ela é aquela mulher que venceu a vergonha com sabedoria, diz uma anciã, ao contar para as jovens. Ela foi mais corajosa que qualquer homem da família, comenta um lavrador. Você nota como o tempo tem esse poder estranho de transformar as narrativas. O que antes era visto com desprezo, agora é contado com admiração. E Tamar continua serena, porque ela não precisava da aprovação deles, mas é bonito ver que veio. Os filhos crescem e os ramos da família de Judá começam a se multiplicar. E com isso surge algo novo: liderança. Pérez mostra habilidade não só com palavras, mas com decisões difíceis. Ele intervém em conflitos, organiza tarefas entre os trabalhadores, ajuda os vizinhos. Há algo nele que chama confiança. É como se, ao carregar a história da mãe, ele tivesse absorvido também o senso de justiça dela. Zerá, por outro lado, prefere a terra, as vinhas, os silêncios. Ele se torna conhecido por sua generosidade, seu cuidado com os animais, sua disposição em ouvir antes de julgar. Enquanto o irmão se projeta para fora, ele finca raízes.
Você percebe que Tamar conseguiu algo raro, 2 filhos diferentes, mas igualmente íntegros, e a mão de Deus está sobre os 2. Certa noite Tamar está sentada em frente à casa. O céu está limpo, as estrelas salpicadas como promessas feitas a gerações. Ela segura algo nas mãos, o fio vermelho de Zerá, guardado como relíquia. Você se senta ao lado dela. Ela não te vê, mas parece saber que você está ali. Com um leve sorriso, ela sussurra: "Eu fui apenas o canal. Eles são o legado." Essas palavras ficam com você, porque nessa altura você começa a entender que a história de Tamar nunca foi só sobre dor ou justiça. Foi sobre continuidade, sobre garantir que a bênção de Deus não fosse interrompida pelo descaso humano. Você lembra das promessas feitas a Abraão, lembra de Isaque e Jacó, e agora Judá, e se pergunta como Tamar, uma mulher que quase foi esquecida, rejeitada, condenada, acabou sendo a costura invisível que manteve viva essa linhagem. Mas claro, Deus já sabia disso tudo. Sempre soube. Porque quando Deus escolhe alguém para um propósito, não importa se o mundo tenta calar, esconder ou apagar. Deus vê, e você viu também. Você está observando uma estrada antiga, poeirenta, onde homens caminham com cajados e mantos esvoaçantes. Pérez agora é um homem feito. Ombros largos, olhos atentos, voz firme, mas sem arrogância. Zerá está ao lado, mais calado, como sempre, com aquele olhar que examina tudo, mas guarda para si. Os 2 irmãos estão deixando a casa onde cresceram, e Tamar, de pé na soleira, os vê partir com uma expressão que mistura orgulho e saudade. Você ouve os sons do vilarejo à distância, o clangor dos ferreiros, o farfalhar das folhas, o mugido das vacas. É vida comum. Mas nesse momento, tudo parece mais sagrado, porque os filhos de Tamar estão indo para construir o futuro. A casa de Judá está maior, mais estruturada. Ele envelheceu, claro, mas não perdeu o vigor. Ainda dá ordens, ainda colhe uvas, ainda segura o cajado, mesmo que agora ele saiba que o verdadeiro poder não está no objeto, mas nas decisões que ele carrega. E cada decisão que Pérez toma reflete esse aprendizado. Judá já não é visto apenas como o homem que caiu diante da nora. Agora é chamado de o patriarca que aprendeu. A vila já não o olha com desdém, mas com reverência. E você percebe, foi Tamar quem ajudou a mudar isso. Não com discursos, mas com consequência. A narrativa muda de tom à medida que os filhos de Pérez crescem. Você escuta seus nomes, Hezron, Ramul, e talvez eles não signifiquem muito agora, mas você sabe, são elos de uma corrente que vai atravessar séculos até chegar em alguém muito especial. Mas isso a gente guarda mais pra frente. Por agora você acompanha a nova fase da vida de Tamar. Ela envelhece com dignidade. Os cabelos vão ganhando fios prateados, a pele já não é tão firme mais, os olhos continuam iguais. Aqueles olhos que enfrentaram o julgamento, que suportaram a espera, que encaram até hoje o passado sem piscar. Você a vê sentada no pátio, rodeada de crianças, netos, sobrinhos, filhos de vizinhos. Ela conta histórias, não só dela, mas dos patriarcas, das promessas de Deus, dos dias em que tudo parecia perdido. E ela sempre termina com a mesma frase: Deus me viu quando ninguém mais viu. Você se arrepia, porque essa verdade ressoa como uma canção antiga que atravessa o tempo e toca cada geração. Pérez constrói sua casa em um lugar mais alto, onde o vento é mais forte e o campo mais fértil. Zerá prefere o vale, onde a terra é úmida e boa para plantações. Mas ambos mantêm Tamar por perto, cuidam dela, ouvem seus conselhos. E você percebe, ela nunca perdeu o respeito, mesmo numa cultura onde mulheres viúvas eram facilmente esquecidas. E tem algo mais. Você começa a ouvir histórias novas, de que a linhagem de Judá está crescendo mais depressa que a dos outros irmãos de Israel, que há uma bênção sobre aquela casa, que algo importante está sendo costurado no invisível. E de novo você sabe, é por causa de Tamar. Não pelos filhos que teve, mas pela postura que manteve. Porque Tamar
Nunca manipulou para ter poder. Nunca buscou aplausos. Ela apenas fez o que era certo. E isso diante de Deus é mais poderoso do que qualquer prestígio. Você a vê uma última vez sozinha no campo. O sol se pondo ao longe, o cajado de Judá fincado na terra como uma estaca de memória. Ela se aproxima do cajado, toca a madeira gasta e diz: que essa linhagem nunca esqueça como começou. Você sente o peso dessas palavras. Elas não são dramáticas, são profundas, porque Tamar não está olhando para trás com arrependimento, nem para frente com ambição. Ela apenas está em paz com o papel que Deus lhe deu. E aí você entende. Tamar não é só a mulher que se disfarçou, nem só a mãe dos gêmeos. Ela é a raiz silenciosa de uma árvore que ainda vai dar frutos eternos. Ela é a lembrança de que Deus enxerga o que ninguém vê, ouve o que ninguém diz e age quando todos parecem ter desistido. E você está aí ouvindo essa história antes de dormir, talvez deitado, talvez com os olhos meio fechados. Mas no fundo, no seu coração, algo acende. Porque você percebe que talvez a sua vida também tenha momentos como os de Tamar, de espera, de julgamento, de coragem silenciosa. E se tiver tudo bem, porque Deus vê, você está caminhando por entre vinhedos. As folhas tremulam sob o vento quente e há uvas maduras pendendo em cachos que quase tocam o chão. Essa terra já foi marcada por traições, silêncios e segredos, mas agora pulsa com bênção. Tamar já não aparece tanto. Os filhos agora são homens com seus próprios filhos, e os netos crescem ouvindo o nome dela como quem escuta sobre uma heroína antiga quase mítica. E mesmo assim você sabe, ela ainda está presente. Não com barulho, mas como se estivesse em tudo, no cuidado com as colheitas, nas decisões justas, nas preces feitas ao pôr do sol. Você vê Pérez liderando, não com força bruta, mas com sabedoria. Ele é consultado por anciãos, respeitado pelos jovens. As pessoas o ouvem, porque sabem que por trás da voz dele há uma mulher que ensinou valores, antes mesmo que ele soubesse o que significavam. Certa vez, durante uma disputa por terras, você assiste Pérez agir. Dois vizinhos discutem, dedo em riste, olhos faiscando. Ele não grita, ele só olha nos olhos de cada um, escuta, respira fundo. E então diz: vocês sabem o que minha mãe faria. Ela escolheria o que é certo mesmo que ninguém agradecesse por isso. Silêncio. E os dois homens baixam a voz envergonhados, porque sabem exatamente do que ele está falando. Você percebe que a reputação de Tamar virou um tipo de régua moral. E isso é raro. Zerá segue em seu canto mais discreto, mas igualmente presente. Ele cuida dos campos, das ovelhas, das crianças doentes. Você o vê preparando remédios com ervas, ensinando os filhos a respeitarem o tempo da natureza. Quando alguém morre, Zerá quem organiza a despedida com reverência. Quando alguém nasce, é ele quem planta uma árvore em homenagem. É bonito ver esses dois irmãos nascidos de um escândalo serem agora homens de honra. E é impossível não sentir que há algo divino nisso tudo. Porque o que era para ser vergonha, Deus transformou em sinal. Os nomes da família de Judá continuam se multiplicando. Você ouve falar de Hezron, filho de Pérez, um menino observador maduro demais para a idade. E você já começa a ver, a linha continua forte. Os nomes vão se empilhando como pedras numa estrada antiga, uma levando a outra, até formar um caminho sólido. Judá já não está entre os vivos. Você o vê sendo enterrado com honra. E embora a lembrança dele seja marcada por erros, também é iluminada por arrependimento verdadeiro, e principalmente por ter reconhecido a justiça quando ela se apresentou diante dele, usando véu, coragem e olhos determinados. No velório, Tamar permanece firme. Ela não chora alto, não desmaia, não dramatiza. Apenas segura uma pequena bolsa de linho, onde guardava o selo e o cajado de Judá. Ela entrega os objetos a Pérez, que os aceita com mãos respeitosas. E nesse gesto, você vê o ciclo se fechou. Pérez, agora o líder oficial da família,
Organiza os rituais, oferece os sacrifícios, abençoa os filhos, planta mais oliveiras. Zeral ajuda, mas nunca disputa. Cada um entende seu lugar. E Tamar, já muito idosa, passa os dias sentada à sombra da casa grande. As crianças vêm até ela para ouvir histórias. Algumas sabem de cor, mas pedem de novo. Conta aquela do anel vó, aquela em que você virou a maré, e ela sorri aquele sorriso que mistura ironia e afeto. A do celular, essa foi só uma conversa que precisei ter com o destino. Você ri com ela porque sabe o peso por trás dessa leveza. Ela não conta os detalhes, nem precisa. A lição já está viva na vida que os netos têm. Em uma noite específica, quente e silenciosa, Tamar chama Pérez e Zerá. A lua está cheia e você sente que algo está prestes a mudar. Ela fala com calma: meus filhos, o mundo ainda vai tentar apagar mulheres como eu. Vai tentar esquecer que, às vezes, Deus usa o improvável. Mas vocês não vão deixar isso acontecer. E você vê os dois assentindo sérios. Ela continua: quando contarem nossa história, que contem direito. Que digam que eu lutei com fé, não com vingança. Que digam que Deus me honrou, não os homens. E então ela fecha os olhos, não em despedida ainda, mas como quem sela um pacto invisível. Você percebe Tamar está preparando o terreno para sair da cena. Mas ela não desaparece, ela se planta, como uma raiz profunda, como algo que mesmo quando não se vê mais, ainda sustenta toda a árvore. A casa de Judá é agora respeitada em toda a região. Os descendentes começam a se espalhar, a negociar com outras tribos, a criar vínculos. E cada novo filho que nasce é mais um tijolo em uma promessa que você sabe aonde vai dar. Você que acompanha essa história desde a primeira frase, agora sente que ela está se expandindo, que a semente foi lançada e a colheita já começou. Mas ainda há mais. Você está novamente naquela estrada poeirenta, agora mais larga, mais movimentada. Homens e mulheres caminham em grupos, algumas crianças correm, e o sol brilha com força, como se iluminasse o destino que está se desenrolando. Pérez está ali assumindo o papel de líder com firmeza e justiça. O que começou como um pequeno vilarejo, agora se torna um centro de decisões importantes, e você sente o peso dessa transição. A linhagem de Judá está crescendo, e com ela um futuro incerto, cheio de promessas e desafios. As histórias que Tamar plantou nas mentes dos filhos e netos estão germinando. Você vê jovens aprendendo sobre fé, justiça e coragem, ensinados, não só pelas palavras, mas pelo exemplo vivo da família. Uma manhã, Pérez recebe visitantes de terras distantes. São homens de outras tribos, trazendo notícias e propostas de alianças. Você ouve que ele negocia com sabedoria, mas também com firmeza, garantindo que os interesses da família de Judá sejam respeitados. Enquanto isso, Zerá se torna o conselheiro silencioso da família, um homem de poucos discursos, mas de grandes ações. Ele cuida dos negócios, das plantações e do bem-estar da comunidade. É impressionante como cada irmão encontra seu caminho, complementando o outro, mantendo a unidade, apesar das diferenças. Você observa Tamar em seu canto agora, uma anciã respeitada. Suas histórias são contadas e recontadas, e seu nome se tornou sinônimo de coragem e fé. Ela não está mais para ser julgada, mas para ser celebrada. E é nesse momento que você sente algo maior no ar, uma promessa que vai além da família de Judá, além da vila, além do tempo. Porque Tamar, com sua coragem e fé, foi uma peça essencial na construção de um legado que influenciaria a história de toda uma nação. Você que está ouvindo essa história sente o coração aquecido por saber que Deus sempre tem um plano, mesmo quando ele parece invisível ou difícil de entender, e que no fim a justiça e a bondade prevalecem. Você está de volta ao vilarejo, mas a atmosfera é diferente. Há um burburinho no ar, como se todos esperassem por algo grande. Os filhos de Pérez já não são crianças, e seus próprios filhos começam a aparecer, enchendo as ruas com risos e passos apressados. A história de Tamar já é lenda, e você sente que está prestes a assistir a um capítulo novo,
uma transformação. Pérez está ensinando seu filho Hezron sobre a importância da fé e da perseverança. Ele fala com calma, olhando nos olhos do garoto, transmitindo não só conhecimento, mas também a responsabilidade de carregar um nome com história. Lembre-se, Hezron, ele diz, a linhagem de Judá é mais do que sangue. É compromisso com Deus. Você percebe que essas palavras são muito mais que um conselho paterno. São uma missão, um legado que se estende para além do que se pode ver. Hezron escuta atentamente como se as palavras do pai já estivessem gravadas em sua alma. Enquanto isso, Tamar observa a cena de longe, um sorriso leve nos lábios. Ela sabe que o que começou com ela e Judá está crescendo, florescendo em novas gerações que vão construir uma história ainda maior. E você, sentado em um canto, sente o calor dessa continuidade. Porque a fé que Tamar demonstrou não foi apenas para sua época, foi um presente para todos que viriam depois. E é aqui que você entende a beleza desse ciclo, como a coragem de uma mulher, o arrependimento de um homem e a perseverança de seus filhos e netos podem mudar o curso de uma nação inteira. Você sente o vento suave no rosto, o som distante de risos, e sabe que essa história ainda tem muito a contar. Você está numa manhã clara, o sol ainda baixo no céu, iluminando as pedras antigas do vilarejo onde a família de Judá vive. O ar tem um cheiro misto de terra molhada e folhas secas, como se o tempo estivesse sussurrando histórias antigas para quem quiser ouvir. Você percebe que a linhagem não é apenas um fio de sangue, mas uma tapeçaria rica em detalhes onde cada gesto tem um significado profundo. Hezron, o filho de Pérez, agora adulto, começa a assumir mais responsabilidades. Ele é respeitado não apenas por sua força, mas pela sabedoria que herdou da mãe e do pai. Zerá está sempre ao lado dele como uma sombra fiel, garantindo que nada se perca na pressa dos dias. Você acompanha uma reunião na Praça Central. Os homens falam de alianças de proteção de desafios que vêm de fora, e entre eles o nome de Judá é citado com orgulho, não mais como alguém que errou, mas como o pai que abriu caminho para que a família prosperasse. Enquanto isso, Tamar, agora idosa, observa tudo com olhos brilhantes. Ela sabe que a história que começou com ela e Judá está agora nas mãos das próximas gerações. E você sente nela uma paz profunda, como se ela tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Você ouve as crianças correndo, as vozes animadas, e entende que a fé, o amor e a coragem são sementes que continuam germinando. E que mesmo em meio às dificuldades, Deus está sempre presente, guiando cada passo. Você respira fundo, sentindo o frescor da manhã e a promessa de um futuro cheio de esperança. Porque a história de Tamar e Judá não é só sobre o passado, é sobre o presente e o amanhã, onde cada um de nós pode encontrar um pouco da força e da coragem para seguir em frente. Você está sentado à sombra de uma oliveira, ouvindo o canto distante dos pássaros, enquanto o sol vai ficando mais quente. A vida da família de Judá continua a se desdobrar, como as folhas que se abrem para receber a luz. Você percebe que a jornada deles é muito mais do que uma simples história. É uma lição sobre fé, coragem e a capacidade de transformar o impossível em esperança. Hezron, agora líder reconhecido, está ensinando seus filhos a honrarem os antepassados e a confiarem em Deus. Ele conta histórias de Tamar, não apenas como aquela mulher que enfrentou o perigo para garantir justiça, mas como um exemplo de força e fé inabalável. Você sente a reverência na voz dele, como se cada palavra fosse uma oração silenciosa. Enquanto isso, você vê Zerá organizando as plantações, mostrando aos mais jovens como trabalhar a terra com cuidado e paciência. Ele fala pouco, mas suas ações falam alto, demonstrando que a verdadeira liderança muitas vezes é feita no silêncio e na constância. Você escuta risos e vozes de crianças brincando enquanto as mulheres preparam o pão e o vinho para abrir a próxima festa da vila. Tudo parece simples, mas carrega uma profundidade que você sente no coração.
E você pensa quantas vezes na vida você também precisou ser como Tamar, corajoso e esperançoso, pronto para enfrentar as incertezas com fé. Quantas vezes a justiça pareceu distante, mas o coração não desistiu. A história deles é um lembrete de que Deus está sempre atento mesmo quando tudo parece confuso e difícil, que Ele age nos momentos certos através das pessoas certas, mesmo que o mundo ao redor não entenda. Você fecha os olhos por um momento, sentindo a brisa suave e o calor do sol, e sabe que a jornada deles não terminou, que cada um dos seus passos é parte de algo muito maior, algo que toca o tempo, a história e o próprio coração da fé. Você está à beira de um rio tranquilo, o som da água correndo é calmante e parece limpar as preocupações da sua mente. A família de Judá, que começou com decisões difíceis e coragem surpreendente, agora vive momentos de paz, mas ainda marcada por histórias que vão além do vilarejo. Hezron e Zerá têm filhos que já contam suas próprias histórias, cada um com desafios e vitórias. Você observa as festas na vila, os encontros comunitários onde a fé é celebrada com cantos e orações, e percebe que a presença de Tamar está em cada sorriso, em cada gesto de bondade. Judá, mesmo ausente, permanece vivo, na memória daqueles que conhecem seu passado, não mais um homem que falhou, mas um patriarca que aprendeu e mudou. Você sente que essa mudança, por mais simples que pareça, é a semente que Deus usa para transformar vidas. Há uma sensação de continuidade, de que a história não é apenas deles, mas também sua. Porque assim como Tamar e Judá, você também está no meio de sua própria jornada de fé, enfrentando incertezas, buscando justiça, desejando paz. E é aí que o peso da história se torna leve. Você entende que mesmo nas falhas há aprendizado, mesmo nas esperas há propósito, e mesmo nos desafios há a mão amorosa de Deus guiando cada passo. Você respira fundo, deixando o som da água e o canto dos pássaros preencherem seu coração, sabendo que essa história não termina aqui, que ela segue em você, em mim, em todos nós, e que quando fechar os olhos, esta noite pode se sentir protegido, amado, e parte de algo muito maior. Você está em um campo aberto, o céu azul se estende acima como um manto infinito, e o sol toca sua pele com uma suavidade que acalma o espírito. Aqui a história de Tamar e Judá chega a um ponto que é tanto fim, quanto começo, uma porta que se abre para algo maior. A linhagem que nasceu do encontro complexo entre eles continua firme agora, com descendentes que serão fundamentais para o futuro de toda uma nação. Você percebe que cada gesto, cada decisão de Tamar e Judá, cada passo dado por seus filhos e netos, foi guiado por uma força invisível, uma mão divina que nunca os abandonou. Tamar, em sua coragem silenciosa, foi mais do que uma mulher da sua época. Ela foi um instrumento da justiça e da fidelidade de Deus, lembrando a todos que, mesmo em meio a falhas humanas, o plano divino segue adiante. Judá, com seus erros e acertos, aprendeu que reconhecer seus limites e buscar a justiça é parte essencial da caminhada da fé, e seus filhos, liderados por Pérez e Zerá, são a prova viva de que a transformação é possível e que o amor de Deus é eterno. Você sente uma paz profunda ao contemplar essa jornada e sabe que essa história, embora antiga, está viva em cada oração, em cada ato de coragem que fazemos hoje. Então, antes de dormir, lembre-se, você também é parte dessa história maior. Deus está sempre te observando e protegendo mesmo nos momentos que parecem mais difíceis. E por isso não tenha medo. Confie, persista e saiba que, como Tamar e Judá, você pode transformar sua própria história. Agora, enquanto a noite se instala e o silêncio envolve tudo ao seu redor, você pode deixar seu corpo relaxar lentamente. Sinta o ritmo suave da sua respiração como ondas tranquilas que acalmam o mar agitado da mente. Cada músculo se solta, cada pensamento se dissipa, e você se entrega ao conforto da paz interior. Imagine-se em um lugar seguro, onde o amor e a proteção são constantes,
onde as dificuldades do dia se dissolvem como névoa ao sol da manhã. A história que você ouviu esta noite não é apenas um relato antigo, mas um abraço de esperança que alcança o seu coração. Deixe essa sensação te envolver como um cobertor macio e quente que te protege dos medos e das preocupações. Sinta a presença tranquila de Deus ao seu lado, como um amigo fiel, pronto para guiar seus passos e abençoar seus sonhos. Respire fundo mais uma vez, sinta a suavidade da noite e permita que o silêncio te envolva com serenidade. Quando você abrir os olhos amanhã, carregará dentro de si essa luz, essa coragem e essa paz. Boa noite e que seus sonhos sejam lindos e cheios de esperança. Fechamento do roteiro. Boa noite.